Sejam muito bem-vindos, amados irmãos, a mais um vídeo do nosso canal. E neste vídeo nós vamos fazer um comentário sobre a clássica oração do profeta Abacuque, profeta este conhecido como o profeta do avivamento, onde ele clama ao Senhor: aviva, ó Senhor, a tua obra. E para tal nós vamos ler o texto bíblico que se encontra no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Que neste vídeo possamos ser instrumento de Deus para disseminarmos o grande amor do Senhor até os confins da terra. Abacuque capítulo 3, versículo 2, assim nos diz a palavra do Senhor: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia, glórias a Deus. Amados irmãos, é a vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias que antecedem a volta do Senhor. Porque nestes últimos dias nós temos vivido num mundo onde tem acontecido a multiplicação da iniquidade, a falta de amor, o aumento da apostasia da fé, ou seja, muitos estão se afastando da presença de Deus, o aumento da corrupção, da injustiça humana e o aumento da impunidade, ou seja, nunca houve uma necessidade tão premente de a igreja visível ser poderosamente avivada por Deus. E as forças do mal, irmão, estão tentando parar a igreja, mas elas não prevalecerão porque Jesus é o dono da igreja, Jesus é o Senhor da igreja, glórias a Deus. E o avivamento espiritual, irmão, é essencial para a nossa sobrevivência num mundo cada vez mais longe da presença do Senhor, para que toda a terra fique cheia do conhecimento da glória de Deus. O avivamento espiritual é importante para que tenhamos consciência de que por causa das misericórdias do Senhor não somos consumidos, glórias a Deus. E é importante, irmão, que a gente clame por esse avivamento. É importante que a gente clame buscando o revestimento que vem do alto, que nem o profeta Abacuque clamou a Deus, e ele sofreu diante da iniquidade que estava tendo sobre o povo de Judá, que era um povo que estava pecando, cada dia mais se afastando do Senhor. E o profeta clamou ao Senhor, clamou a Deus, indagando-lhe o porquê de não haver resposta ao seu clamor, diante da violência, da iniquidade, da destruição, da contenda e do litígio que via diante dos seus próprios olhos. Só que ainda que parecesse, irmão, inerte, na verdade Deus estava dando tempo para que a nação judaica se lembrasse dos seus alertas divinos, mas o povo judeu não se lembrou dos alertas do Senhor. E, consequência, Deus resolveu convocar os babilônios para contrapor-se aos pecados e às iniquidades do povo de Judá. Ou seja, foi necessário o cativeiro babilônico para que o povo se arrependesse dos seus maus caminhos. É importante destacar o seguinte, que Deus não está indiferente, irmãos, às nossas orações. Ele tem contemplado, irmãos, todos os nossos atos. E no seu tempo, no tempo do Senhor, Ele dará as respostas que tanto buscamos, glórias a Deus. É importante a gente fazer um destaque que o avivamento pode ser feito pela palavra, ou seja, em sua oração o profeta Abacuque disse: ouvi, Senhor, a tua palavra. Ou seja, é preciso ouvir a voz de Deus com muita atenção para que a gente possa viver um período de avivamento espiritual. E quando Deus fala, irmãos, nós precisamos ouvi-lo e, sobretudo, praticar aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. E ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque temeu ao Senhor. Ou seja, é preciso, irmãos, ouvir a Deus e temê-lo, porque não pode haver avivamento se não houver temor ao Senhor. Que nem nos conta o Salmo 111, versículo 10, que diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, o seu louvor permanece para sempre, glórias a Deus. Só que precisamos ressaltar o seguinte, que temer ao Senhor nada tem a ver com medo, com pavor ou terror. A expressão temor remete a quê? É temer ao Senhor, é reverência a Deus, é respeito diante do Criador. Logo, irmãos, ter um estilo de vida que reverencia ao Senhor é o princípio da sabedoria para todo cristão, glórias a Deus. E o profeta Abacuque, ele rogou a Deus que avivasse a sua obra, tanto que nós lemos em Abacuque 3:2, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ou seja, o profeta estava clamando a Deus o avivamento da tua obra. Ele continua aqui nesse versículo, no meio dos anos,
a notifica. Ele pediu a Deus que notificasse a sua obra. E no final do versículo, na ira, lembra-te da misericórdia. Ou seja, o profeta pediu para que Deus lembrasse das suas misericórdias no meio da sua ira. Glórias a Deus. E finalmente, irmãos, o profeta Abacuque demonstra um sentimento de muita esperança, fé e otimismo, como está em Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 19, que diz o seguinte: portanto, ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Versículo 18, olha que maravilha. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O 19, a parte inicial. Jeová, o Senhor é a minha força. Glórias a Deus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Mas nós também, irmãos, podemos ouvir o Senhor através da leitura da palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, irmãos, somente a Bíblia é a nossa base para determinar aquilo em que devemos crer, ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus é um instrumento de toda a bênção divina, o meio do qual o Espírito Santo ministra a graça de Deus aos nossos corações sedentos da presença do Senhor. E a submissão, irmãos, à autoridade da Bíblia é condição para o avivamento espiritual, glórias a Deus. E avivamento, irmãos, nesses tempos trabalhosos, é questão de vida ou morte para o cristão. Que nem o profeta Abacuque sabia que, diante da decadência espiritual e moral do povo de Judá, se Deus não tivesse misericórdia, todo o povo pereceria perante o peso da mão do Senhor sobre as suas maldades. E glórias a Deus, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso. Ou seja, a Bíblia, irmão, nos relata diversos exemplos sobre as misericórdias de Deus. Por exemplo, Davi, ele preferiu cair nas mãos de Deus por causa das suas misericórdias, que nem está relatado em 1 Crônicas 21, versículo 13, que diz o seguinte: caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Ou seja, outro exemplo a respeito do caráter misericordioso de Deus teve o profeta Jeremias, que nele declarou em Lamentações capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Glórias a Deus. É hora de quê, irmãos? É hora de clamarmos a Deus pelo avivamento, clamarmos a Deus pelo poder que vem do alto. Atualmente, irmãos, nós podemos afirmar que a depravação moral no mundo se tornou algo normal. Infelizmente, se tornou algo cotidiano. Em grande parte, irmãos, não há mais o menor sentimento de vergonha e de pudor. As pessoas estão pecando de forma contínua, de forma comum. E, infelizmente, irmãos, a iniquidade não é apenas praticada individualmente ou por grupos, mas está institucionalizada com apoio legal, inclusive. E a situação moral e espiritual do mundo que vivemos está semelhante ou até pior do que nos tempos do profeta Abacuque. Só que sabemos, irmãos, que Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor, que nem está no Salmo 9,17, que diz o seguinte: certamente o juízo de Deus não tardará. Portanto, irmão, devemos fazer a mesma oração do profeta Abacuque: na ira, lembra-te da misericórdia, glórias a Deus. Interessante que, assim como o profeta Abacuque orou a Deus, clamando por um avivamento à sua obra, devemos também clamar ao Senhor por um avivamento genuíno e poderoso nas igrejas locais. Devemos clamar, irmãos, pelas misericórdias de Deus, pelos que estão apostatando da fé, pelas pessoas que estão se afastando de Deus, para que elas voltem aos pés do Senhor, e clamar também para que aquelas igrejas que estão pregando abominações contra Deus, para que elas possam pregar somente a verdade de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Que possamos seguir, irmãos, em nossa caminhada cristã, as orientações contidas na Bíblia, contidas na palavra de Deus, como, por exemplo, em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Glórias a Deus. O avivamento espiritual, irmãos, é questão de sobrevivência espiritual de todo cristão. Glórias a Deus. Com este vídeo, amados irmãos, encerramos a sequência de vídeos de estudos bíblicos.
da revista Lições Bíblicas da CPAD, primeiro trimestre de 2023, cujo tema foi A Viva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus, onde meditamos neste vídeo e em vídeos passados sobre a necessidade da busca do avivamento espiritual nesses últimos tempos que antecedem a volta de Jesus. Um tema tão relevante à saúde espiritual de todo cristão, glórias a Deus. Vimos as condições para um avivamento espiritual. A primeira condição é crise, uma situação de luta, prova e tribulação, estimula o cristão, a pessoa, a buscar mais a presença do Senhor. Porque se tudo estiver em calmaria, e não deveria ser assim, há uma tendência da pessoa buscar menos a presença de Deus. Então, uma situação de crise é uma pré-condição para a busca do avivamento espiritual. Outra condição do avivamento espiritual é humilhação diante de Deus. Outra condição é a oração, é nós conversarmos com o Senhor. Outra condição do avivamento é a leitura e prática da palavra de Deus. Outra condição é busca da face do Senhor e buscarmos o arrependimento dos nossos pecados perante o nosso Deus Todo-Poderoso. E a nossa vida pessoal, irmão, deve ser uma vida avivada na presença do Senhor. E é responsabilidade de todos nas igrejas locais, não só de pastores e líderes, de todos os membros buscar esse revestimento que vem do céu. É responsabilidade de todos buscar o avivamento espiritual. E é tempo de quê, amados irmãos? É tempo de olhar para Jesus e fazer a sua vontade neste mundo tão carente de salvação. E é tempo de disseminarmos o grande amor de Deus até os confins da terra, para que vidas se convertam a Jesus Cristo, glórias a Deus. E que, por fim, possamos clamar solenemente, que nem o profeta Abacuque clamou: aviva, ó Senhor, a tua obra, glórias a Deus. Agradecemos os amados irmãos. O nosso canal está à sua disposição. Curta, dê os seus comentários, compartilhe os nossos vídeos, nos ajude a disseminar o grande amor de Deus até os confins da terra. E até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. E fiquem todos na paz de Jesus. Um forte abraço. Amém.